Agora são 8 horas e 26 minutos. O Brasil registrou 934 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o total de mortos já chega a 422.418. A média móvel de mortes na última semana chegou a 2.092. Há 54 dias, a média de mortos está acima de 2.000. Enquanto ainda se desenrola esse cenário trágico no Brasil, temos alguma esperança no Senado Federal, onde entramos agora para a segunda semana de depoimentos na CPI da Covid. Vamos falar sobre esse assunto com Rogério Carvalho, ele que é senador do PT de Sergipe, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Unicamp e integrante da CPI da Covid. Olá, senador, bom dia. Bom dia, Malu, uma satisfação. Cadê meu vídeo? Está aparecendo direitinho aí para vocês? Está aparecendo direitinho, está ótimo. É uma satisfação estar com vocês. Essa semana nós temos o presidente da Anvisa, amanhã temos o Fábio Van Garten e temos mais um que deve... mais um outro que eu não estou lembrado agora, mas são três testemunhas que deve colocar luz sobre a falta de vacinas no Brasil. Né? O ex-ministro das Relações Exteriores também... o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, né? Os três, nós vamos focar na questão da falta de vacinas no Brasil e porque nós tivemos a oportunidade de adquirir 70 milhões de doses no mês de setembro do ano passado, e o governo se negou a comprar. Na verdade, o governo se negou a comprar, disse que não compraria vacinas, negou a necessidade de vacinar a população. Este governo ele tem uma posição que é muito pior do que uma posição negacionista. Ele tem uma posição que defende uma teoria, que é a teoria da imunidade adquirida naturalmente. E para produzir isso, é preciso expor toda a população ao vírus, ao risco de adoecer e ao risco de morte, né? Que é a chamada imunidade de rebanho. Então, ele não agiu por desinformação, por negacionismo. Claro, tem o negacionismo, mas ele agiu em torno de uma tese, porque na cabeça dele e dos seus orientadores, dos seus principais assessores, como o Osmar Terra, que nós vamos convocar para a CPI, se deixasse a população se contaminar naturalmente, teríamos uma rápida passagem pela pandemia, sem atrapalhar as atividades econômicas e os interesses econômicos dos seus doutos amigos, dos seus queridos amigos, que o fez chegar à presidência da República. Portanto, quando a gente fala em genocídio, às vezes a população não entende. Por que genocídio? Porque quem assume o risco de expor 200 milhões de pessoas a um vírus de alta letalidade, de alta capacidade de contágio, está de forma deliberada, de forma dolosa, expondo a população ao risco de morte e à morte. Portanto, é uma ação genocida, sim. Portanto, aquela convicção, né, que você já apresentou logo no início, até antes, né, de que essa imunidade de rebanho sem vacina já estava em curso aqui no Brasil, cada vez mais essa tese deve prevalecer, na sua opinião? Sim, porque, veja, mesmo depois que a ciência... Porque, veja, uma coisa era início de 2020, né? Você não tinha dados científicos sobre cloroquina, você não tinha dados científicos sobre ivermectina, você podia questionar se o isolamento funcionaria ou não. Hoje, nós sabemos que o isolamento reduz a incidência, ou seja, diminui a prevalência da doença, ou seja, a quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo, certo? E, portanto, diminui o número de mortes. É só olhar o caso de Araraquara, olhar a Nova Zelândia, olhar o que foi feito na Inglaterra, o que foi feito na Espanha, os países que, de fato, assumiram o fechamento para valer, reduziram o número de casos,
resumir o número de mortes. Então, hoje tem evidências científicas de que o isolamento, e a gente já sabe de antemão que na epidemiologia uma das técnicas para você impedir a disseminação de uma doença infecto-contagiosa é o isolamento, isso é clássico. 2, a ciência já provou que a ivermectina e a cloroquina não produzem efeito, ao contrário, quem toma placebo morre menos, por causa que, além de não produzir nenhum efeito, os efeitos colaterais matam, né? No caso da cloroquina. Então, o governo continua defendendo a mesma tese. O governo continua defendendo a aglomeração, continua aglomerando, continua dizendo que vai fazer um decreto proibindo o isolamento social. O governo continua defendendo o uso da cloroquina e isso tudo é crime continuado. Portanto, o governo ele não só ele assumiu uma tese temerária no começo, como ele se mantém na tese. Portanto, se alguém tinha alguma dúvida de que a ação dele é uma ação contra a vida, contra a saúde pública, contra a vida e, portanto, genocida, não tem mais como ter esse tipo de dúvida. Agora, senador, em depoimento à CPI, o Mandetta disse que a ordem para o Exército aumentar a produção de cloroquina não passou pelo Ministério da Saúde. O ex-ministro Nelson Tachin, né, que falou depois do Mandetta, também disse que não tinha conhecimento sobre o uso do Exército para produzir esse medicamento. Aí você e Humberto Costa já pediram a convocação dos diretores dos laboratórios do Exército, Marinha e da Aeronáutica? É isso? Sim. Vamos pedir, já pedimos. Eles precisam explicar de onde veio o dinheiro e quem ganhou dinheiro com isso, né? Porque tem um dos empresários que produziu, uma empresa pequena que produzia cloroquina, que tomou no BNDES 153 milhões de reais, né? E a gente precisa saber por que motivo, o que é que justificou, se foi para produzir cloroquina, né? Então, na verdade, o governo Bolsonaro, tudo que não tenha algum tipo de intermediação não flui. Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela não teve intermediário, foi direto à Pfizer. E você sabe que empresa multinacional, geralmente, tem um compliance que não permite custos indiretos de relacionamento, digamos assim, para ser elegante, né? Custos indiretos de relacionamento, ou seja, intermediação, comissão, essas coisas não fazem parte, tem um rito de como isso deve acontecer. Então, isso não interessa ao governo. Como não interessa ao governo, as vacinas da Covaxin, do consórcio da OMS, por quê? Porque não tem nenhum intermediário vendendo, né? Como não interessa os kits, você sabe que a OPAS agora ofereceu 14 milhões de kits de teste de antígeno, ou seja, um teste rápido, que não precisa enfiar aquele negócio no nariz, você tira, você vai ver se você tem antígeno, se tem antígeno ou não no seu corpo, ou seja, se o vírus está ou não circulando no seu corpo, e de forma rápida, eficiente, 14 milhões de testes para ser vendido pela OPAS, a um custo muito mais baixo. O governo não demonstrou interesse. As vacinas da OPAS, que a gente podia ter 42 milhões de doses, eles fizeram pelo mínimo, porque eles pensavam em comprar por fora da OPAS para poder ter alguma vantagem. Só pode ser, porque deixar de comprar da OPAS para comprar de terceiros é comprar mais caro. Sempre você compra mais caro quanto compra de terceiros e não da Organização Pan-Americana de Saúde ou da Organização Mundial de Saúde. Bom, agora só falando da agenda aqui, só para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, 11 de maio, que é amanhã, terça-feira, Antônio Barras Torres, diretor-presidente da Anvisa, a gente já vai mergulhar nesse tema da Sputnik também. 12 de maio, Fábio Weingarten, que é secretário de Comunicação Social da Presidência. Eu cheguei a citar o Ernesto Araújo está para outra semana, dia 18 de maio, ex-ministro das Relações Exteriores, e essa semana a gente vai ter justamente, dia 13, os representantes da farmacêutica Pfizer. Pfizer, pronto, agora eu me lembrei. Exatamente. É a Pfizer, é o Weingarten,
de trás para frente e o Barra Torres. Falando do Barra Torres, bom, certamente a questão da Sputnik V vai estar em discussão. Tem o consórcio dos governadores do Nordeste, né, que já compraram aí a vacina. E como é que está essa questão? Onde é que está realmente o ponto de divergência em relação à Sputnik, na sua opinião, senador? Eu acho que quando você tem uma predisposição e uma visão ideológica daquilo que não pode ser ideologizado, você atrapalha tudo. Então, o presidente Bolsonaro tem na cabeça dele que China e Rússia são países comunistas. Então, essa idiotice de que China e Rússia são países comunistas e que, portanto, não deve haver um relacionamento, uma proximidade, porque ele pode se contaminar ou pode contaminar alguém com o comunismo, certo? Então, nós temos, eu não estou falando de gozação nem ironicamente, eu estou falando de uma coisa que parece bestial, que parece uma idiotice, mas é o que governa a cabeça do presidente da República. Infelizmente, para todos que estão nos ouvindo, esse tipo de idiotia preside a cabeça do presidente da República. E isso é transferido para os seus assessores que ele tem na mais alta conta, pessoas, inclusive, com boa formação técnica, mas estão submetidos a essa posição do presidente da República. É óbvio que a Sputnik V, na Rússia, ela tem uma composição que atende às necessidades e às especificações da Rússia. Se eles vão vender para o Brasil, ela tem que atender às especificações da agência brasileira. Então, se tem alguma quantidade de vírus ativos, que é muito pequena em qualquer vacina, ou próximo de zero, eles aceitam uma quantidade de uma determinada atividade lá. Aqui não aceita. Nós não aceitamos. Portanto, isso não é uma questão impeditiva, é uma questão de produção. Eles podem fazer com menos atividade. E, portanto, a vacina estaria completamente viável para ser introduzida. São 60 milhões de doses. Nós poderíamos chegar aí à casa dos 50 anos de idade, com uma ampliação aí de mais de 30 milhões de vacinados. Nós só temos, presta atenção, nós só temos 17 milhões de brasileiros que tomaram a primeira e a segunda dose. Ou seja, nós não tivemos até agora 60 milhões de doses, certo? À disposição do Brasil. Nós estaríamos dobrando essa quantidade de doses num curto espaço de tempo. E você poderia sair aí, chegar até os 45 anos, né? E aí ficaria uma parte da população que está exposta, que é vulnerável. A gente está vendo que, neste momento, não existe, existe vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela está presente em todas as faixas etárias e a exposição dessa faixa etária dos 50 aos 30 anos é muito alta. Se você pudesse vacinar dos 50 aos 30 anos, por conta da exposição, né, as crianças em idade escolar, professores, você imagine, a vida voltaria ao normal. Mas para isso a gente precisa ter imunizante, a gente precisa ter vacina. E o governo, nessa questão da Sputnik, por uma questão ideológica, não faz avançar. Assim como as posições do presidente atrapalhando o único IFA que a gente tem da Coronavac, né? E da AstraZeneca, que vem da Índia. Ou seja, a relação do presidente é uma relação de obstrução
diplomática com relação a esses países. São agressões gratuitas, são chacotas, são desrespeitos. Espera aí, não se trata um parceiro, um outro país, independente de ser parceiro ou não, com desrespeito. Você tem que tratar com deferência, com respeito. É uma nação, é um povo, é uma história, é uma tradição. Então, é uma situação que o nosso país se meteu, que, para quem tem um pouco de racionalidade e que consegue se afastar um pouco das paixões, certo? Não dá para a gente conviver com isso. Isso é trágico, se não mortal para o povo brasileiro. Enquanto ele tira, enquanto ele brinca, enquanto ele goza, enquanto ele tira sarro de outras nações, morrem pessoas. Exato. Enquanto ele passeia de motocicleta por Brasília, né, senador? E morrem pessoas. Aglomerações também, né? E, senador, vamos falar aqui do Weingarten. Existe também expectativa, bom, lógico que vocês devem falar sobre a campanha, né, nacional que não foi realizada, mas também existe a expectativa, já que ele culpou também, né, o Pazuello pelo atraso na vacinação, né? Eu queria que você falasse a respeito desse depoimento do Weingarten. Eu acho que o depoimento do Weingarten pode ser uma das chaves de toda a brincadeira do Bolsonaro, certo? Porque o Weingarten, ele não está vinculado a uma única questão da vacina, certo? O Weingarten, ele está relacionado com, por exemplo, quanto o governo gastou de propaganda, de recursos do Ministério da Saúde, com divulgação. Quanto foi para meios de comunicação aberta? Quanto foi para sites diversos? Né? Ele tem muito a falar. Acho que ele vai ser uma das testemunhas de maior relevância para mostrar para o Brasil que este governo ele está brincando, ele está desrespeitando a condição de sê-lo presidente, a condição dele ser presidente, né? A sua responsabilidade. Ele não tem nenhum cuidado litúrgico no exercício da presidência, nem ele, nem sua família, né? Não tem os cuidados litúrgicos que um presidente da República precisa ter, que a administração pública precisa ter, que nada disso. E, infelizmente, a gente vê uma situação está muito solto, né? Muita complacência com as atitudes de um presidente que, se fosse outro qualquer, certo? Já teria sofrido processo de impeachment, já teria sido massacrado publicamente, ele e toda a família, seria um show permanente de ataque a uma família que tem produzido muitas mortes no Brasil. Bom, agora, senador, a gente sabe que o Queiroga ele foi questionado várias vezes sobre a cloroquina e ele sempre falava sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, para fazer a revisão das pesquisas sobre o medicamento, né, para saber se é ineficaz ou não, apesar da OMS, Organização Mundial da Saúde, já falar que a cloroquina e também a hidroxicloroquina sejam abandonadas no combate ao vírus. O Omar Aziz, presidente da CPI, parece que já está querendo que o Marcelo Queiroga volte a prestar depoimento. Ele será novamente convocado e existe aí muita contradição no que ele diz e que o que o governo está fazendo, senador? Existe muita contradição, né? Eu apresentei uma contradição que foi muito mortal para ele, porque ele disse que não ia se manifestar, que quem tinha que se manifestar era a CONITEC. Na verdade, o governo já tinha editado um manual de tratamento na primeira, segunda e terceira fase da doença, onde ele propõe
a posologia da hidroxicloroquina, certo? E sem ter passado pela Conitec. Portanto, e outra questão que a gente precisa ter clareza, a Conitec, eu quando fui secretário de Estado de Saúde de Sergipe, nós criamos o esboço dessa comissão e depois ele foi reproduzido no Brasil. Era uma comissão para que a gente pudesse dizer ao judiciário de que havia tido um estudo sobre a incorporação ou não de uma determinada substância, de uma determinada... Não é só droga, é droga, exame diagnóstico, uma terapia nova. Tudo isso deve passar pela Conitec, que foi essa a ideia original que nos fez criar em Sergipe, foi reproduzido aqui pela Dilma no governo dela. A Conitec, ela óbvio que ela vai dar uma posição contrária, porque ela usa dados científicos. Obrigatoriamente ela vai usar dados científicos. Portanto, não precisa ouvir a Conitec, né, para dizer se vai... Não vai incorporar. Porque a Conitec ela é, por força de lei, obrigada a considerar a efetividade da droga para aquela finalidade e a relação custo-benefício. Custo-benefício, se tiver efetividade, seria excelente, porque é barato, é uma droga barata, mas não tem efetividade. Se não tem efetividade, não pode ser incorporada. E a efetividade, quem estabelece são os estudos clínicos que são feitos de ter ou não ter eficácia. E isso já não há mais nenhuma dúvida. Agora, o grande problema é que ele mentiu, que ele disse que não vai se manifestar sobre isso, e não sei o quê. A questão é, já estava sendo orientado sem passar pela Conitec. 2, é outra mentira de que os médicos têm liberdade. Não, o médico no sistema público de saúde tem que se submeter ao padrão de integralidade do SUS, e o padrão de integralidade do SUS, quem define é a Conitec, certo? Respaldado pela Anvisa. Nem passou pela Conitec, nem passou pela Anvisa, e estava num documento de prescrição com primeira, segunda fase, com posologia, tudo direitinho. Ou seja, é um crime contra a saúde pública e contra a vida, o que o Ministério da Saúde está fazendo. É preciso, inclusive na nossa próxima reunião, nós vamos tratar disso, ou seja, quem fez? Quem fez isso? Porque isso significa um crime contra a saúde pública e contra a vida, e está fora do amparo legal. Perfeito, senador. Vou repercutir contigo agora uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, afirmando que o governo federal montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir apoio de sua base aliada no Congresso. Desse valor, pelo menos 271 milhões foram para tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas. No caso de 115 tratores, ao preço de 15 milhões. O jornal identificou que apenas 12 deles seriam comprados dentro dos valores de referência do próprio governo. Esse é mais um escândalo, senador? Pode ser um grande escândalo, né? Deve ser um grande escândalo, porque, veja, eu tenho uma emenda de bancada. A minha emenda de bancada eu coloquei na Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Obviamente que você não executa, quem executa é a companhia. A companhia ela tem uma ata de registro de preço. Essa ata de registro de preço ela precisa ter preços compatíveis com o que o mercado está praticando. Aliás, mais barato, porque você está comprando em maior quantidade. Se você compra em maior quantidade, você vai comprar por um preço mais baixo, certo? Então, e esses 3 bilhões deve ser alguma coisa à parte, porque não são as emendas de bancadas, nem as emendas individuais dos parlamentares. E se está 150%, 200% acima do valor de mercado, é preciso que seja investigado e punido os responsáveis por isso, né? Isso é um crime contra... É um crime de improbidade, tem que ver quem é que está se enriquecendo ilicitamente, quem é que está gerando dano ao erário público. Então, isso é um crime muito grave.
Tá certo, senadora. A gente agradece aqui a sua participação. Bom trabalho aí nos próximos depoimentos da CPI. A gente acompanhou, estamos acompanhando exatamente, integralmente a CPI, desde o começo até o final, de horas e horas. Estamos vendo aí a sua participação realmente muito qualificada, né? Tanto como senador mesmo, como médico, né? Sendo médico sanitarista, com doutorado em saúde pública, e a gente vai conversar certamente em outras oportunidades. Muito obrigada, viu, senador? Obrigado, Malu. Só queria lembrar que o ministro disse que é contra a quebra de patentes, mesmo depois do Biden ter dito que deve quebrar patente, não por uma questão econômica, não, é porque o vírus é o maior inimigo da humanidade neste momento. Perfeito, tá certo. A gente vai ter oportunidade de aprofundar ainda esses temas todos, viu, senador? Muito obrigada, viu? Nada, um abraço. Um abraço. Falamos aqui com o Rogério Carvalho, senador do PT de Sergipe, médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Unicamp e integrante da CPI da Covid. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.